Olá, alunos. A gente vai iniciar agora nossa aula 2. O que que interessa para nós, né? Todos os pontos que a gente está vendo sobre a administração. E a segunda aula ela vai falar um pouco do histórico, né, da administração. Ela vai falar de como que se iniciou também, né, os pontos positivos, pontos de partida, administração, datas. Então é de suma importância a gente compreender todo o sentido de como que a gente está elaborando, né? Toda a programação. A administração, ela vem falar disso, né? Da gente entender que tudo que a gente vai pôr em prática, nós temos uma avaliação técnica, né? Uma avaliação de análise, tanto de toda a programação. Então a gente entende que a administração ela se tornou uma ciência muito importante na vida da sociedade. Então tudo o que a gente vai fazer tem que ter um ponto administrativo. Exemplos, né? Você vai entrar num hotel, existe o síndico, existe os horários, existe vagas, né? Então é um controle ali de quantas pessoas que entram, que saem ali por quartos, por demandas. Então uma obra em si, ela não se inicia sem administração. Então a administração ela vem no contorno da sociedade, né? Como eu dei exemplos de fábricas, né, que se iniciou um processo de organizacional, né, que é a organização de grupos, a organização de tudo isso, né. Então é uma ciência, né, que ela é colocada muito importante na sociedade para que o contorno do mundo, né, das grandes partes do mundo também ela é colocada como uma parte administrativa, né, como propriedades, né, grandes propriedades, terras, então controle de tudo, como um país, né, um ponto de referência. Então a matemática em si também é muito importante na a gente entender a administração. Por quê? Nós vamos fazer cálculos, nós vamos fazer, diminui, acrescenta tanto o número de populacional de pessoas, e isso vai fazer um controle, né, de quantos que nascem, né, quantas pessoas disso no entorno da sociedade. Então é muito importante. E a administração, ela está voltada, como eu sempre falei, no relatos do inicial, né, a civilização épica, né, ela iniciou ali pela Igreja Católica, pelos filósofos, os clássicos ali, que foi em torno na antiga, né, guerra, né. Então a guerra ela foi colocada como um ponto administrativo. Aquele país que mais se organizou, que montou armas, equipamentos, foi que praticamente venceu a guerra ali, né? Que se organizou. A Primeira Guerra a gente viu que foi mais, digamos, uma guerra mais bruta, o equipamento, o ponto de controle, venceu. E a segunda a gente entende por um meio mais de estratégia, né? A tecnologia, o que errou numa, eles utilizavam no outro para não errar mais. E aí a gente teve uma grande mudança em tudo. Então, a administração ela está nessa civilização, né? Nesse ponto administrativo, no histórico nos relatos, né? Então, aplica-se isso em diversas áreas, como eu dei exemplos, de guerras, né? De controle. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ter sempre isso, né? Controlar o que eu posso colocar, quantos desvios, né? Você como técnico, você vai analisar os desvios, vai analisar comportamental de pessoas, você vai fazer um olhar clínico de toda a situação para você avaliar é, quantas pessoas têm o efetivo. Isso faz parte da administração. Então, é muito importante essa matéria no nosso dia a dia da atividade. Então, a gente colocar isso como um controle, como um processo
de saber a área, analisar, avaliar a equipe, que você pode analisar para melhorar, quem é a pessoa que vai te apoiar, as pessoas que vão estar com você, tudo isso é ponto administrativo, é você colocar no ponto ali de fazer o análise. Então, utilizar essa forma, a técnica, né, de demonstrar métodos na prática, né, a gente vai ver isso na prática, em campo, em atividades, né, então aí isso aconteceu no início do século, né? Lá na Revolução Industrial, em 1776, né? O James Watt, né? Que ele criou a máquina a vapor. Então, antes dele fazer essa criação, ele utilizou métodos eficazes, ele errou ali, mas ele acertou. Então, a forma artesanal se transforma numa evolução de máquinas. Então, o que era se feito artesanal, hoje a máquina predomina. Então é de suma importância isso, a gente entender esse tipo de evolução. Então a máquina entrando ali no processo faz todo a melhoria e aí vem a retirada de pessoas e entrada de máquinas, que é o que mais ocorre. O mercado hoje é assim, você tem conceito como técnico de segurança, tem que estar se atualizando no mercado, você tem que avaliar a melhoria, o que eu posso melhorar, o que está se fazendo de bom, o que as empresas estão utilizando, o que eu posso me enquadrar nesse processo, o que está se falando ali sobre isso. E isso é administração, tá bom? Então espero ter ajudado vocês, a gente ter falado sobre o histórico da administração, tá bom? E é isso aí, beleza? Tudo ok? Certinho? Muito obrigado, meus queridos alunos.